Luz, câmera, ação. Oi, tudo bem? Tô de volta com mais um episódio do podcast Tâmaras e tô muito feliz e honrada porque hoje eu vou conversar com a minha maestra. É uma pessoa que eu admiro demais. Para mim é uma mentora, além de me ensinar muito e me ensinar o flamenco, ela é uma pessoa incrível. Então, com vocês, eu tô aqui com a Adriana Rabelo. A Adriana é professora e diretora de arte e dança flamenca da escola Adriana Rabelo, coreógrafa e preparadora corporal de atores. Muita coisa, gente, para falar. Algumas coisas. Adri, muito obrigada, Pro. Um prazer muito grande estar aqui com você. Prazer é meu poder contribuir com você. Obrigada. Você sabe que quando eu iniciei esse sonho, eu fiz uma listinha. E até me arrepio. Nas 5 primeiras pessoas, você estava nelas. Uau, top 5. Verdade, verdade. Por N mil motivos, enfim. Mas hoje é para falar de você. Gostaria que você me falasse um pouquinho como tudo começou, né? Essa sua carreira artística tão bonita. Você nasceu no interior e eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua infância até você chegar aonde você está hoje. É uma linha do tempo um pouquinho extensa, né? Porque ela começou bem cedo. Então vamos tentar dar uma resumidinha. Então assim, eu sou de Jaboticabal, interior de São Paulo. E como todo o interior, assim, hoje pode ser que esteja um pouquinho melhor, mas na minha época, por exemplo, o cinema e o teatro ocupavam o mesmo espaço. Quando tinha peça de teatro não tinha cinema e quando tinha cinema não tinha teatro. Então, assim, a arte, o acesso à arte era uma coisa um pouco complexa. No máximo, a gente tinha que ir até Ribeirão Preto, que era uma cidade um pouco maior, né, que Jaboticabal, bem maior. Sim. Já um polo comercial e cultural e tal, para ter acesso um pouco mais. Bom, esse ano, coincidentemente, eu tô comemorando 30 anos de profissão, de vida artística, na realidade, porque engloba vários caminhos, até eu chegar até aqui, e 20 anos dedicados exclusivamente ao flamenco, 20 anos que eu tenho a minha escola. Então é um ano muito importante, até agradeço poder estar falando sobre isso também, dessa forma. Que eu me lembro, assim, desde que eu era criancinha, se você perguntar quando que a arte entrou na sua vida, eu acho que eu já nasci com essa entrega. Eu só não sabia qual caminho eu ia seguir, se era cantar, se era ser atriz, se era ser bailarina. Sim. Desde criança eu colocava aquele poncho na cabeça, sabe, assim, de frio, e virava aquilo pra cima e fingia que eu tinha um cabelão e cantava e dublava e interpretava, me trancava no quarto e a minha mãe falava: "O que você tá fazendo, Adriana, o dia inteiro trancada?" Eu tava no meu mundo artístico. Aí que eu me lembro, assim, então aos 9 anos eu comecei a cantar já nos corais da escola, participar de concurso, e com 11 anos eu ganhei cantando o meu primeiro concurso, foi onde eu tive, cantando o Coração do Estudante, do Milton Nascimento. Foi onde eu tive aquela primeira sensação assim, nossa, que legal, eu entreguei, e eles sentiram e me devolveram esse acolhimento, essas palmas, eu senti que eu fazia parte de um todo, que as pessoas queriam aquilo e eu tinha muito para dar. Então, ali começou essa coisa de fazer... Então, assim, eu não fazia aula de dança, mas eu já tinha um grupinho que eu coreografava. Olha. Na época, que eu inventava as coreografias e participava dos grupos da igreja e participava das coisas da escola e tal. Com 13 anos, a minha vida tomou um outro rumo. Eu fui ser jogadora de vôlei profissional, se a gente pode dizer assim, porque eu era federada. Sim. Na Federação Paulista de Vôlei, brasileira de vôlei. E eu joguei aí profissionalmente dos meus 13 aos meus 17 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Bastante tempo. Foi onde eu tive esse contato com o mundo, essa vida nômade, que a gente saía para jogar no Brasil inteiro, e era maravilhoso, foi uma experiência incrível, assim, foi a minha primeira saída de casa para o mundo, com esse contato com o público e tal também. Então você sempre foi muito independente. E a minha disciplina com a dança e aquilo que eu passo em sala de aula, eu posso afirmar categoricamente que veio da minha experiência com o vôlei. Porque o esporte não tem nada melhor para disciplinar que o esporte. A seriedade, a responsabilidade, o trabalho em equipe, maravilhoso. Aí, aos 17, 18, eu fui apresentada ao mundo das passarelas.
Aí eu comecei com a publicidade, aí eu me cadastrei a uma agência de Ribeirão Preto, de modelo, de manequim, e comecei a desfilar por essa agência e fazer bastante publicidade. Na época era o Magazine Luiza, então eu fiz muita coisa para Arapuã, que fechou até Arapuã, né? Gente. Arapuã, Magazine Luiza, Riachuelo, um monte de coisas pelo interior, aí também muita participação, figuração em cinema, que ia pro interior fazer aquelas tomadas imensas com gente, não sei o quê. Então participei de filme do Denis Carvalho e vários outros que eu já nem lembro mais. Bom, aí eu tenho uma característica muito importante que sempre permeou a minha carreira, que foi tudo aquilo que eu começava a trabalhar, a fazer, eu me apaixonava e começava a ensinar. Então foi aí que começou esse meu lado de ser professora. Então eu comecei a desfilar e com 20 anos eu estava dando, 19, 20 anos, eu já tinha um grupo de mais de 150 alunos de passarela. Um parênteses, desculpa te cortar, vale ressaltar que antes aqui nos bastidores a gente estava conversando e eu perguntei para Adriana qual a palavra que te descreve, né? Aí a princípio ela falou acolhedora e eu concordei, porque ela acolhe, a gente vai chegar lá. E depois ela falou não, acolhedora e ensinar. E é muito interessante porque é natural. É natural teu, é ensinar. Essa comunicação, essa relação do doar e do receber, e eu dou o meu melhor para você e você doa o seu melhor para mim, eu acho que é isso que a gente precisa, né? Eu sempre tenho que ensinar, você sempre tem que me ensinar. Claro. E eu fiz sempre isso com todas as coisas que eu aprendi. Então eu comecei a dar aula de passarela, comecei a trabalhar em Ribeirão Preto, né? Porque lá eram os trabalhos, lá eram os castings e tal. E aí, com 20 anos, eu comecei a fazer um curso de teatro, que foi para Jaboticabal. Aí eu fiquei completamente apaixonada. Aquilo, para mim, me abriu o universo. Aí eu já cantava, eu já desfilava, e aí eu queria fazer teatro. Que demais. Só que o curso durou 2 meses. Acabou. Em Ribeirão Preto não tinha. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Fiquei em Jaboticabal mais uns 3 anos. Com 23, eu vim para São Paulo buscar ou fazer o meu curso de teatro ou seguir uma carreira de cantora. Certo. Chegando em São Paulo, na época eu tinha um namorado que ele era ator, né? E a gente veio batalhar junto. Ele já estava em São Paulo e eu vim para batalhar junto com ele. E aí, quando eu cheguei aqui, ele me apresentou um outro mundo que era o teatro cômico também. Que ele trabalhava com essa linha, trabalhava com os parlapatões e trabalhava com uma galera muito boa aqui em São Paulo. Nossa, eu fui em show dos parlapatões, ó. Maravilhoso, maravilhoso, são ótimos. E aí a gente começou, olha que interessante, eu acho a linha do tempo maravilhosa. Eu comecei a fazer feira, mas não como modelo. Porque eu não gostava daquele processo de ficar ali em pé o dia inteiro como modelo. Eu comecei a fazer feira, eu e o meu namorado, na época, a gente começou a fazer um trabalho que nós éramos os Sombras do Itaú. Você lembra dos Sombras que o Faustão lançou? Claro que eu lembro. Que o Faustão lançou, que eram 2 mímicos argentinos, pois nós éramos os Sombras do Itaú. Todos os eventos de feira, tudo que tinha do Itaú, nós éramos contratados pelo Itaú e nós éramos os Sombras. A gente era famosinho na época. É que na época não tinha esse boom de divulgação, mas a gente fazia tudo. Não tinha o digital, né? Não tinha, exatamente. Então eu fiz muita feira, muito evento contratado pelo Banco Itaú. E nós éramos os Sombras do Itaú. Uhum. Aí vem a parte mais interessante. Eu estava em São Paulo. Bom, aí vamos colocar um parênteses. Durante esse processo que então eu fui fazer mímica, teatro, eu fiz aula uma época eu fiz aula com o Vladimir Capella, que era um grande diretor de teatro, que me ensinou muito essa questão do improviso, né? Teve uma coisa interessante. Nesse tempo, eu fui fazer um teste de back and vocal para uma big band chamada Luiz Loy, Big Band do Luiz Loy, que era famosa, assim, na época, muito grande, claro, e eles corriam o Brasil e o mundo em navios e tal, excursionando e cantando. Eu fui fazer o teste, passei.
Fiquei mega feliz na época. Só que aí quando eu cheguei em casa, que eu falei pro meu namorado que eu tinha passado e que eu tinha já tinha um contrato para assinar de 6 meses rodando o Brasil e mais 2 no navio, ele ficou muito feliz por mim no momento e ele falou, nossa, mas então acabou, né? Como é que você vai ficar 6 meses e tudo bem? Ele falou, não sou nada contra, eu quero que dê super certo. Claro. Mas acabou. E aí eu pensei, eu falei, gente, eu não tinha pensado nisso, eu vou ficar 6 meses viajando, tipo, eu acabei de chegar em São Paulo. Aí eu falei, nossa, não vou. E ali foi aonde talvez eu tenha deixado a minha chance e a última derradeira de ser cantora. Porque aí eu abri mão e continuamos fazendo sombra e continuamos fazendo as publicidades e as coisas todas. Também cantei um pouco junto com os trovadores urbanos, na época que tinha muito aquela coisa de fazer telegrama. Animado. Muito legal, era muito legal. Era muito legal. E, bom, aí então vamos colocar um ponto final na minha carreira profissional de cantora, né? Uso isso, canto hoje em dia, mas acabou aí. Eu canta muito bem, por sinal. Deixei essa grande chance aí. Não era para ser. Estava fazendo a feira um dia pro Banco Itaú. De repente eu ouço uma música. Isso eu tinha na época, muito interessante eu dizer que eu tinha 20 e poucos anos de idade já quando o flamenco entrou na minha vida. E eu não tinha uma carreira de bailarina. Isso que é super interessante, eu acho que serve de exemplo para as pessoas que acham que tem que fazer balé clássico para dançar, que tem que... Não tem, não tem. Claro que se você tiver uma formação em balé clássico, vai te ajudar e te auxiliar em várias coisas, mas não tem necessidade. E eu sou a prova viva disso. E uma coisa que não tem necessidade... Porque eu gosto do mundo clássico, mas nunca me identifiquei Sim. com o balé clássico Sim. como expressão. Eu não Sim. conseguia fazer. Sim. E tem uma coisa muito interessante para falar. Você vê que eu vou abrindo vários balões, porque é uma linha do tempo extensa. Ganhei uma bolsa da Royal, caríssima, para estudar balé clássico, porque a bancada achava que eu era bailarina clássica profissional num festival que nós ganhamos de flamenco em primeiro lugar. Então, só para você ver que o clássico sempre teve dentro de mim, embora eu nunca tenha feito aula. Parei. Nunca me identifiquei. Acho lindo, mas não para me expressar. Bom, aí eu estava na feira, ouvia música, aí você sabe o pica-pau, quando ele vai atrás da fumacinha, assim? Eu tava seguindo um casal, eu e o meu namorado na época, e eu falei, que é isso? Que música é essa? Aí ele assim, quê? Né? Fazendo mímica, eu falei, essa música... Aí ele falou, Adriana, para de falar, a gente está sendo observado. Eu falei, não, eu preciso seguir essa música. Ele falou, não, você não pode sair daqui, a gente está... Eu posso. Tchau. Eu deixei ele seguindo sozinho as pessoas e fui ouvindo aquela música. Cheguei na frente de um stand, tinha uma bailarina dançando que eu não tenho a menor ideia de quem é, dançando uma música que eu não sei o que é, imagino que pelo contexto hoje talvez seja uma sevilhana, um fandango, alguma coisa com castanhola. Quando eu parei na frente do stand que eu vi aquilo, eu não vi a bailarina, eu não lembro da cara dela, eu não lembro da música, mas é como se tivesse aberto um portal na minha frente. Você ficou hipnotizada? Eu fiquei hipnotizada e me deu uma vontade de chorar e um nó na garganta e a minha perna começou a formigar. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí, nessa época, eu e esse meu namorado, a gente já estava meio que se afastando, né? Foi, inclusive, o último trabalho que a gente fez junto. Hoje a gente é super amigo e ficou tudo bem, mas na época a gente estava terminando. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. O que é aquilo? Era o flamenco? Que era o flamenco? Continuei fazendo as minhas coisas, que tinha que pagar conta, né? Claro, continuei fazendo óbvio. as feiras, os eventos e tal. E comecei daí, tô dando um salto, tá? De 1 ano e pouco. Comecei a namorar o que é hoje o meu atual marido, já há 25 anos. E vale ressaltar, né, que também é ator. Também a família dela inteira ator, é super diretor, do mundo artístico. roteirista. É ator, um baita ator. É, um baita ator, muito orgulho. E aí eu comentei um dia com ele do flamenco. E ele disse, então, porque ressaltando, isso também é uma coisa que eu fico feliz de dizer, que eu não sou de família espanhola.
para que as pessoas percebam que você não tem que ter esse histórico, você tem que ter paixão, entrega e acreditar na sua missão e no seu propósito, no que você quer fazer. Exatamente. Porque eu acho que seria até muito comum e muito óbvio, se eu tivesse nascido numa família espanhola, tivesse tido todas as facilidades, ou que fosse aqui no Brasil, e tivesse seguido, porque desde criança eu via minha avó. Não. O mais próximo de Espanha que eu tive na minha infância foi os discos da Sarita Montiel. Meu Deus! Que o meu pai escutava. Então é isso que é mais maravilhoso, porque o flamenco é essa magia. Eu sei. Não precisa ter uma ligação de sangue, você tem que ter coração e alma. Não isso dá é o pra mais explicar. importante. É. E aí, isso que eu acho muito mais legal até, do que ser o óbvio, né? E aí, eu comentei com ele, só que o meu marido sim é neto de espanhol. E ele ficou enlouquecido quando eu comentei com ele sobre o flamenco. E ele tinha milhões de coisas de flamenco e eu não sabia. E ele começou a colocar fita cassete na época, né? Vamos colocar fita cassete do Paco de Lucia, do Camarão de la Isla, do sei o quê, do Cabreiro. Eu falei, que isso? Como é que você tem tudo isso? Eu não sabia. Conclusão. 2 dias depois, o meu marido foi até uma escola de flamenco e me matriculou de surpresa. Essa escola ficava na rua de trás da minha casa. Eu nunca tinha percebido. Ele falou, você está matriculada. Meu marido hoje, né, gente? Na época, meu namorado. Ele falou, você está matriculada. Eu tenho certeza que isso é a sua vida. Porque a forma como você falou comigo, como você colocou, você me emocionou. Você vai lá. Então, ele me matriculou. E quando eu cheguei naquela escola, eu tenho total orgulho de dizer que a minha primeira professora foi a Carmen de Ronda. Que tem uma magia, assim... Naquela época, né, quem tinha chegado da Espanha, as pessoas que trabalhavam, não tinha essa técnica e esse virtuosismo todo que a gente tem hoje de estudar e tudo, porque não era essa a proposta. Era uma coisa mais romântica, era um flamenco mais romântico, vindo de um clássico espanhol, vindo de uma escola boleira e tal, né? Então, aquela coisa da técnica total que a gente tem hoje não estava presente, mas ela tinha uma alma, ela tinha uma ligação, ela tinha a forma de me passar, que eu dou graças a Deus de ter começado pelas mãos dela, porque ela arrancou e ela me mostrou o que era mais importante para mim, a minha identificação artística. E ela me falou uma coisa incrível, ela falava coisas que me arrepiava. Ela virou para mim no primeiro dia de aula e falou, você já sabe fazer isso, você só tá lembrando. Aquilo me arrepiava. Foi ela que então vamos dar mais um salto, voltamos ao ensinar. Com 1 ano e meio de flamenco, eu já estava dando aula de flamenco. E não foi porque eu me meti de uma forma irresponsável, eu não queria. Ela olhou para mim e falou, você vai pegar uma turma. Eu falei, não, 1 ano e meio? Ela falou, você já sabe fazer isso. Acredita em você. E eu assumi aquela responsabilidade e foi a melhor coisa que eu poderia ter tido, porque valeu mais do que ficar séculos estudando dentro de uma sala de aula, porque quando eu assumi a responsabilidade de ensinar, que era o que eu gostava e sempre gostei e amo fazer, eu vesti a responsabilidade eu tenho que saber mais que todo mundo sempre. Lógico. Porque eu tenho que ter o que ensinar. Óbvio. Eu tenho que saber tirar todas as dúvidas. Então aquilo, eu me joguei 24 horas por dia, aprendendo, estudando, sozinha. Porque isso é importante vocês saberem, que a escola não faz milagre. Você tem que ter uma escola sim para você seguir. Você tem que ter um caminho, alguém que te direcione, que você confie, que você possa se entregar, mas mais da metade do caminho é você. É o seu esforço e você ter certeza daquilo que você quer fazer. E qual é o seu propósito com aquilo? Por isso eu tenho uma pergunta muito importante para todo mundo que chega até mim procurando aula, seja para iniciante ou para profissional. Eu sei qual é a pergunta. Qual é a pergunta? O que você quer com o flamenco? O que você quer com o flamenco? Essa pergunta é minha. Eu faço isso para todo mundo. O que você quer com o flamenco? A partir daí, eu vou te direcionar.
Vou arrancar o seu melhor. Vou fazer você perceber tudo aquilo que você tem de melhor. E é verdade. Posso entrar rapidinho? Eu preciso, maestra, entrar. Eu dancei flamenco 20 anos atrás, numa escola muito legal, tal. E foi onde eu descobri a minha paixão pelo flamenco. Parei por muitos anos, por 13 anos, e voltei a dançar tem 4 anos com você. Mas aqui foi onde você arrancou a emoção. Eu falo e me arrepio, de verdade. Você arrancou a emoção de dentro de mim. Eu amava o flamenco já. Mas era uma coisa muito automática, porque a escola era muito boa, mas era aquela coisa. Todo ano, em dezembro, na data X, tem apresentação. Então era aquela, vamos ensaiar, vamos isso ou aquilo. Ela é muito legal, aprendi muito, sou muito grata, não é isso. Mas aqui é diferente, a gente não tem essa pressão. Tem apresentação? Tem. Mas você tirou vícios meus, por exemplo, que eu não enxergava. Eu tinha problema, né, com o ombro, você tá tirando meu vício de cotovelo e você puxa de dentro da pessoa o que ela tem de melhor. Então aqui, eu não tô falando isso pra puxar saco, porque eu podia já ter ido pra outra escola, mas eu não quero. Você arrancou de mim a emoção. Quando você fala, quando você, entre aspas, puxa a orelha, eu presto atenção e eu realmente levo isso pra mim. Porque aqui eu me desafio. E você já percebeu isso, entendeu? Porque é um desafio. Porque é um desafio. E não só desafio, a dança, né? Você falou do esporte, pra mim é a dança da disciplina, do trabalho em equipe, mas a dança é algo, pra mim, no meu caso o flamenco, de cura. Sim. De cura. Pra mim, E eu passei por um momento propósito, de depressão. O flamenco transformador para que você leve isso para sua vida. Ele não fique dentro da sala de aula. E para finalizar a questão de professora, né? E eu tive uma época de depressão na minha vida que eu vinha para aula assim me arrastando. Mas eu chegava aqui, é como, eu não sei explicar, é um negócio que sobe assim. E eu saí daqui leve, feliz. E você sabia que eu estava passando por isso. Você só não falava. E eu fui te contar depois, porque você me escutava, você abre a porta da tua escola de forma acolhedora. Nas outras escolas não tem muito isso, porque tem a secretária, tem não sei o que, normal, ok, mas de forma acolhedora. Você conversa, você entende, você sabe a hora certa de puxar o aluno, de pedir mais ou de soltar. Então, aí né? tem isso a é ver muito importante. com essa questão. Quando eu digo o acolher é o abraçar. É o abraçar. Então, eu faço questão de olhar nos olhos de todos os alunos que me procuram. Para começar, a forma como eu abordo é essa. A pessoa entra em contato, porque eu tenho a secretária, mas não é a secretária que vai avaliar um aluno. Eu vou avaliar o aluno. Claro. Então, quando chega uma pessoa para mim, eu recebo um por um, eu faço uma entrevista individual com um por um. Não é assim, liga aqui, tem a grade de horário, claro. Mas ninguém chega aqui e entra numa aula de iniciante porque ela é iniciante sem passar por mim primeiro. Lógico. Porque quem vai dizer se ela é iniciante sou eu. Lógico. Quem vai dizer se ela é avançada ou se ela é intermediário sou eu. Porque eu vou poder encaminhar, porque não é justo, por isso as minhas turmas são totalmente niveladas, porque não é justo que eu coloque no mesmo nível uma pessoa que me procura e olha pra mim e diz: Adriana, eu só quero hobby. Sim. Eu não quero me comprometer. E tá tudo junto bem. com uma pessoa que quer se apresentar, que quer se comprometer. Eu não posso, não é justo cobrar esse de mais e não é justo cobrar esse de menos. Se eu coloco todo mundo na mesma panela, na mesma turma, não tem como ser feito esse trabalho. Então eu digo que eu tenho um flamenco construtivista. Eu pego um por um. Eu tenho inúmeras alunas, mas Sim. você é minha aluna e você sabe, eu cuido de cada um. É verdade. Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um interesse. verdade. Então eu coloco todo mundo que tem o mesmo interesse na mesma turma. É verdade. Por isso vem a questão de eu ter desenvolvido os outros métodos também, de ter desenvolvido o flamenco terapia, que não inventei este nome, mas é a minha técnica,
que são pessoas indicadas por profissionais da saúde mental, física, para trabalhar algumas coisas, que é um trabalho individualizado. Eu não vou colocar essa pessoa, não é flamenco terapia assim, vamos fazer uma aula descompromissada dançando todo mundo junto. Isso não é flamenco terapia. Eu tenho que cuidar daquela pessoa e os resultados são incríveis. Se um dia você quiser, a gente pode fazer um podcast só de depoimento. Eu vou adorar. Que é maravilhoso. Eu vou adorar. E desenvolvi um método exclusivo, sim, que é o flamenco funcional. Que quando você me diz o que é que você quer com o flamenco, depende do que eu percebo, te retorno, você concorda, a gente tem vários caminhos para seguir. Então eu tenho o flamenco funcional, o flamenco terapia e o flamenco convencional, sim, digamos assim, que são as turmas intermediário, iniciante, avançado, profissional, mas tudo muito bem nivelado. E aí, em cima disso, também desenvolvi a técnica de preparação corporal para atores. Por quê? Porque eu volto a dizer, porque eu me encantei com o flamenco. Uma pessoa que veio da passarela, que veio da publicidade, do esporte, que veio do esporte, sim, que veio da dança, da música, sim, e que estava buscando os palcos de qualquer forma. Porque o flamenco tem tudo isso. Tem. O flamenco, ele tem música ao vivo, ele tem teatro, porque ele é extremamente intenso, ele se tornou patrimônio imaterial da humanidade justamente porque ele conta essa história de um povo, ele conta essa intensidade, ele traz essa intensidade nos seus palos. Através do flamenco você pode interpretar todos os tipos de sentimento, então ele tem essa teatralidade que tem que ser utilizada. Eu faço questão de trabalhar essa questão do dança-teatro, porque não é impossível você subir num palco e só trabalhar forma. Lógico. Né? Como o bailarino é encarado. Óbvio. Então não, então o flamenco tem essa questão da interpretação que é muito presente no meu trabalho. E esse casamento, esse universo, né, que é a música, a guitarra, a música, o bailarino, o teatro, a dança, tá tudo junto. E aí, mais uma coisa interessante. Eu queria fazer faculdade de psicologia também, quando eu vim para São Paulo. Eu fiz um ano de psicologia e parei. Só que aí, como eu comecei a trabalhar, eu digo que eu sempre tive muita sorte, porque tudo que eu comecei a fazer, imediatamente eu me profissionalizava. Olha que coisa interessante. Aí eu falei, gente, mas eu tenho que parar uma coisa que eu já estou me tornando profissional para ir para a faculdade? Não faz sentido, geralmente as pessoas... Então eu falei, o que não, a psicologia fica um pouquinho de lado e eu vou cuidar disso porque é isso que eu quero ser. Eu quero ser bailarina, professora, coreógrafa. E trabalho a psicologia no meu trabalho. É claro. Tanto que eu tenho alunos que são psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, que eles dizem, não precisa fazer faculdade. Você já está bem encaminhada na forma como você trabalha. Concordo. E você, como minha aluna, você pode atestar. Então, assim, hoje, se você perguntar, você é uma pessoa feliz, realizada com o seu trabalho, você mudaria de carreira, você tem alguma dúvida? Nunca, jamais eu tive. Que bom. Nunca, jamais. Quando eu conheci o flamenco, eu falei, eu vou aterrar. Literalmente. E usei todas as ferramentas que eu tinha. Porque a postura da passarela, essa postura que as pessoas acham que eu tenho que vem do balé clássico, vem da passarela. É claro. O que eu ensinava, eu uso. É claro. Né? A organização, o trabalho de grupo, tudo isso vem da passarela, das coisas todas do esporte. Dessa dinâmica do doar, do receber, do esperar, do cuidar da ansiedade. E aí eu consigo mostrar para as pessoas, talvez aí esteja esse diferencial que a gente está falando, que o flamenco pode ser muito mais que uma dança, ele não precisa ficar dentro da sala de aula. Com certeza. Ela pode levar aquela força transformadora para a vida dela. E aí eu ajudo a fazer essa ponte. Eu acho até interessante, outro dia eu postei na minha rede profissional do LinkedIn, o quanto você me ensina, não só através da dança, mas como pessoa mesmo, e como essa disciplina da dança me ajuda na vida profissional. Muito. Mas aqui, voltando para tua carreira, que bom que você não desistiu e que bom que você tem certeza, mas eu tenho certeza que você passou por vários desafios. Você deve ter levado alguns tombos, levantou. Então eu gostaria que você pincelasse o que você sentiu de maior desafio e de conquistas, porque eu sei que você ganhou também vários prêmios, vários, e eu sei também que você
fez cursos na Espanha, né? Você não fez só a especialização aqui, você dançou na Espanha. Eu comecei a fazer aula em 99, foi o primeiro ano que eu fui para Espanha. Eu já fui buscar porque eu queria ver isso lá. Eu tinha visto aqui no Brasil, eu tinha me apaixonado, mas eu queria ver lá, eu queria ver na fonte. Como é que é isso de verdade? E foi aí que virou a chavinha, porque quando eu cheguei na Espanha e eu vi aquilo de perto, eu falei, meu Deus. É isso. Não, eu tenho que me dedicar a isso exclusivamente todos os dias da minha vida. Senão não dá para ser profissional. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Porque se eu quero ensinar, porque eu queria a mais, eu não queria só ser bailarina, eu queria ensinar. Aí eu tenho que ser 3 vezes melhor. É óbvio. É óbvio. Eu tenho que ter muito recurso. E disciplina. Para dar aula para qualquer um que chegar até mim. E eu tenho que ter a sensibilidade de saber como é que eu faço a Tamara entender, como é que eu faço ele entender, porque você tem uma receptividade, ele tem outra, você chega para mim com um problema, ele com outro, não dá para generalizar. Então, essa sensibilidade, e aí fui pra Espanha, e fiz aula com muita gente, estudei muito, muito sozinha, porque essa é a diferença, e quando eu fiz aula com Eva La Hierba Buena, que é top, Ai, ela é incrível. Quando eu fiz aula com ela em Sevilha, ela disse uma coisa que aí eu falei, ai, eu tô certa, que bom. Ela falou assim, estude, faça a escola, mas 80% do seu trabalho vai ser sozinha. Eu falei, é isso aí. Porque eu estudava todos os dias sozinha, eu pegava e estudava. E não é decorar passo, não é isso. É estudar, é entender o universo. Você acha que esse foi teu maior desafio? Não, eu acho que o maior desafio de todo mundo, eu não digo só de mim, só meu, é acreditar que você é capaz. Como para mim tudo foi muito desafiador desde o começo, por isso, não vim de uma família espanhola, não tinha, não dominava a língua. Cheguei na Espanha em 99 falando espanhol sem nunca ter ido para Espanha. É uma coisa que vem, porque aí tem um lado místico também, que dá um outro podcast, tá? Tem um lado místico fantástico, em relação ao flamenco, principalmente. Perdi o fio. Que você falou que chegou na Espanha em 99 falando espanhol. Exatamente. Então, assim, o meu maior desafio, desde o começo, na minha vida artística, tudo que eu queria, é que já era tudo muito desafiador por si só. Eu era do interior. Sim. Queria fazer teatro, não tinha teatro. Não tinha família em São Paulo. Tudo que eu queria era, meu Deus, eu tinha que remar muito. Nada foi fácil. Nunca teve, meu pai cheio de dinheiro, me mandando para estudar não sei para onde. Nada. Eu conquistei tudo sozinha, só com o apoio moral e amor da minha família, que já foi maravilhoso. Claro, entendeu? Óbvio. E isso é um orgulho muito grande, eu ter conquistado tudo sem ninguém ter me aberto muita porta, porque ninguém abriu porta nenhuma. Por isso eu faço muito pelas pessoas que chegam até mim. Porque as poucas pessoas que pegaram na minha mão quando eu quis desistir, foi essencial. A primeira pessoa que pegou na minha mão, quando eu tava cantando na época, porque aí eu cantei profissionalmente, num grupo que se chamava Viva Voz, que era um coral profissional que a gente ganhava para cantar em casamento, em festa, em abertura de eventos e tudo mais. E eu tinha a minha regente, que era a Cecília Tucci, uma italiana, que quando eu falei para ela, eu não tenho dinheiro para pagar a aula, e eu parei de ir durante 3 dias, ela foi na minha porta falar para minha mãe. Aí minha mãe falou, não, mas eu nem sabia que ela tinha parado. Eu nem comuniquei, mãe, parei porque não tem mais dinheiro para pagar. Aí ela falou, não, você vai continuar, eu vou te dar bolsa, você não vai parar. Aí eu continuei com a bolsa, e aí um dia eu titubeei de novo, porque parece que eu sentia que aquilo ia me jogar longe. E o mais difícil na vida não é o fracasso, o mais difícil é você segurar o seu sucesso, você se segurar, se manter lá em cima. Então eu tinha a sensação que aquilo já estava me escalando e eu vinha com um certo medo daquilo. Sim. Porque as pessoas viravam para mim e falavam eu era boa, isso era uma carga. Isso era uma responsabilidade. Claro. Então, a segunda vez que eu quis desistir, ela foi na minha casa, pegou na minha mão e falou, eu não vou deixar você parar. Eu vou vir aqui todos os dias. Então foi a primeira pessoa que pegou na minha mão. Aí foi o meu técnico também de vôlei, que me ajudou muito. Aí foi o meu professor de passarela também, quando eu achei que eu não queria mais. Não que eu achei que eu não queria mais, porque eu não queria mais seguir desfilando, ele não queria que eu parasse. Mas até aqui em São Paulo eu dei aula de passarela numa agência de publicidade, tá? Então eu sempre trouxe toda essa minha bagagem. Então eu acho que o maior desafio
é você acreditar que você é capaz. E isso é uma coisa que vai te permear o resto da vida. Não existe uma coisa assim, olha, hoje eu sou uma pessoa super confiante. Não, porque a vida sempre vai vir com desafios. Sempre. E eu uso isso, Sempre. eu uso até o flamenco para fazer as pessoas entenderem que os desafios estão aí para serem vencidos. Porque o flamenco não é uma coisa fácil. Eu me desafio no flamenco. Tecnicamente é muito difícil, por isso que também torna a coisa tão interessante, tão linda. Mas você consegue. Sim, sabe o que eu acho legal? Para eu só entrar aí nesse viés, que é uma coisa difícil, por quê? Porque você tem a castanhola, você tem o abanico, você tem manton, você tem os pés, você tem os braços, então assim, é muita coisa. Tecnicamente é muito difícil e é muito não é rico, fácil, musicalmente falando. Então é lindo demais. Tem tudo isso que encanta. Pra quem tá ali também. E aí, falando de uma questão física, a quantidade de benefícios físicos, né? Mental, psicológico, tudo que isso te traz, e físico muito, mesmo, muito, né? Muito. Trabalha muito o osso e tudo é muito bom pra musculatura, pra osteoporose, enfim, uma série de coisas, né? Que eu pesquisei também. Então eu acho que, gente, porque eu digo que eu me encontrei, porque hoje eu consigo expressar, através do flamenco, todas as minhas paixões, com o teatro, com a música, com a dança e com a psicologia. E só completando, Sim. Quando eu tive esse insight da questão do quanto eu fazia pelas pessoas, naturalmente não sabia, nessa questão um pouco mais profunda que vai além da sala de aula, que uma vez uma pessoa, uma promotora de justiça maravilhosa, assim, inteligentíssima, e chegou em mim e disse assim, olha, eu vim te procurar para fazer aula de flamenco porque a minha colega me indicou, porque ela disse que não era só uma escola de flamenco, ela disse que com o tempo você ia curar minha alma. E foi por isso que eu vim te procurar. Gente, que forte. Quando ela disse isso, eu falei, gente, eu faço isso também. Faz. Que legal. E isso eu ouvi de muita gente. Faz. Eu vi o transformador que eu tanto falo. Então, na realidade, eu, Adriana, uso o flamenco realmente como um instrumento de transformação e de não só como uma manifestação artística, porque se fosse só isso seria muito pobre. Sem dúvida. Se eu usasse o flamenco só para ir para os palcos e para fazer show, seria muito pobre, perto da amplitude que é e que tem esse universo de possibilidades. Sim, você sabe que é bem interessante que aqui a gente aprende tudo isso, né? E a gente também tem a possibilidade, que eu adoro falar, que aqui eu me sinto num pátio andaluz, né? Sim. Parece que eu tô num pátio de Andalucia, é um negócio... Tudo a gente vai pensado. subir ali pra mostrar já. E eu acho muito legal porque você traz pra gente essa vivência também, porque às vezes vem um músico, né, com violão pra gente entender, você dá a oportunidade, vamos abrir uma roda de bulerias, uma rueda, e vamos dançar bulerias, né, vamos dançar umas sevilhanas e tal. Vamos fazer uma aula de interpretação. Vamos fazer uma aula de interpretação. E isso é muito legal, né? Não é aquela coisa muito robotizada. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu vejo que aqui é uma escola muito completa. Eu não sinto falta de nada, Na realidade, eu sinto falta comigo, né? Que eu quero fazer mais e mais e aprender mais. E aí, falando dos teus 20 anos, de escola e do mundo flamenco, eu quero saber se você tem projetos, se você pode falar ou não. Porque assim, para eu conseguir hoje com você foi um negócio, então, né? meus 20 anos de flamenco, e como é que foi? Eu comecei a fazer flamenco, então comecei a fazer flamenco como aluna em 99. Em 2001 eu estava dando aula, em 2002 eu estava dando aula, em 2003 eu já montei a minha escola. Então, que é em 2 Maracatins? anos... Não, que era no Brooklyn na época. Tá. Era na Kansas, no Brooklyn. Tá. Foi a minha primeira escola, então minha primeira escola foi no Pacaembu. Caramba! No Pacaembu, em 2003. Do Pacaembu, eu fui pro Brooklyn. Tive um estúdio no Brooklyn, fiquei lá anos. Do Pacaembu, do Brooklyn, eu fui pra Moema, na Maracatins, onde eu fiquei também. Que foi onde eu te conheci? 6, 7 anos. E aí foi onde eu, depois de ter passado já aí, então, portanto, já quase 15 anos de estrada, foi onde eu decidi
que eu queria ensinar o flamenco dessa outra forma, e não só de uma forma convencional, iniciante, intermediário, avançado. Porque ele podia dar muito mais. Porque eu percebi, ao longo desses anos todos, tudo que eu dava, como as pessoas recebiam e como era transformador na vida delas. Então eu vim para esse espaço que tem incrível, tudo isso que a gente está falando, que é acolhedor, que tem toda a parte, enfim, que tem toda a parte profissional, técnica e tudo, mas que também tem esse lado que eu vou falar agora na linguagem dos alunos. Quando a gente abre o portão, é como se estivesse sendo transportado para um outro lugar. É verdade. E isso faz parte, porque a pessoa chega estressada do trabalho, tá com a cabeça cheia, às vezes quer até faltar da aula, porque tá cansado, não deixa faltar. Você sabe que eu pego no pé. Não deixa faltar. E se faltar, tem que repor aula na semana seguinte. Tem que repor aula, não pode ficar atrasada. E aí, então, é necessário, né, esse ambiente pensado com um cafezinho, um bolinho, para você deixar todos os seus problemas do lado de fora e entrar só a bailarina lá dentro. Então, eu só pude fazer isso, acolher dessa maneira quando eu vim pra cá, que eu pude propiciar o ambiente, essa recepção, essa individualidade de fazer essa entrevista 1 a 1 com todos os alunos que chegam até mim para poder direcionar de verdade. Eu acho que essa é a diferença, que as pessoas se sentem confiantes, porque eu olho no olho e eu falo, é assim que vai ser. Sim. Eu dou um prazo e aquela meta é cumprida. Sim. A pessoa fala, eu não acredito que eu tô fazendo tudo isso em tão pouco tempo. Pois é. Sim. A gente não tinha essa meta. Eu não acredito que eu danço umas 8, hoje umas 8, obviamente, muita coisa técnica eu melhorei, aprendi, mas eu tenho que hoje umas 8 ou 10 coreografias que eu danço. São e muitas. O mais importante, assim, não é decorar a coreografia. Não é decorar. O maior trabalho do professor, e eu acho que é aí que tá a diferença do bom professor, da pessoa que ensina, é eu fazer com que você não dependa de mim. Verdade. Essa coisa de dançar na frente do aluno, pro aluno ficar copiando... Verdade. É por isso que tem gente que faz 15, 20 anos de flamenco, chega aqui e fala, olha, eu sou avançado, eu vou pra tua turma do avançado, volta pro intermediário 1, porque não sabe nada. Não aprendeu na realidade, ele só decorou, dançou em cardume, que é como eu digo, dança em bando, decora olhando, dança olhando o colega e não sei o quê. Não pode. Eu tenho esse trabalho e esse cuidado de, desde o começo, criar essa consciência que você tem que saber por você e depois você tem que trabalhar com o grupo. Sim. Mas é o indivíduo trabalhado 1 a 1 que faz com que o grupo fique bom. Adri, você, na sua humilde opinião, você em algum momento da sua vida, lá atrás, quando você descobriu o flamenco naquela convenção, você... em algum momento na vida imaginou que fosse chegar onde chegou? Vou te falar por quê. Porque você é humilde acima de tudo. Você é muito boa, mas você é humilde acima de tudo. Por quê? Porque você dá aula para famosos, né? E eu nunca vi você ficar aqui esbanjando, porque eu dou aula para... eu sei de vários. Fulano, ciclano, beltrano. E você dá aula para não famosos. E você equilibra isso e trata todos por igual. Eu nunca vi aqui, eu conheço quase todos os teus alunos, eu nunca vi você tratar com diferença um ou outro. Isso pra mim é uma das coisas mais importantes que eu vejo aqui dentro. E aí, e eu tenho certeza que isso que você tem, esse dom, essa magia que você tem, essa disciplina, esse amor para ensinar, fez com que você chegasse onde você chegou. Mas você imaginou em algum momento que você ia ganhar tantos prêmios? Porque você ganhou vários prêmios. E tem uma coisa interessante. Como você ganhou? Outra coisa interessante, você sabia que a gente era pra gente ter entrado no livro dos recordes? Porque eu tinha uma aluna muito dessas pesquisadoras, que na época fazia parte do meu grupo profissional, e ela fez uma pesquisa. E nós éramos o único grupo no mundo, ela fez uma pesquisa para mandar a gente pro livro dos recordes, que nós éramos o único grupo de dança no mundo que tínhamos participado de 11 festivais e ganhado 11 em primeiro lugar.
todos os festivais que a gente participou na sequência consecutivos, nós ganhamos em primeiro lugar. E festivais importantes como o ENDA, que é o Encontro Nacional de Dança, o Unifest Dance de Campos de Jordão, o Bravos, uma série de coisas. Rio Grande do Sul também. Rio Grande do Sul e tal. Então, na realidade, eu não esperava. Tá. E não é que eu não esperava. Você não começa a sua vida pensando nisso. Sim. Pelo menos não tava no meu... Pra mim, imagina se eu ia esperar, saindo do interior de uma cidade que não tinha teatro, se eu ia chegar onde eu cheguei hoje. Claro que não. Claro. E você enxerga isso como sucesso? O teu sucesso? Eu enxergo isso como batalha, tá. Propósito, missão. Uhum. E eu tô colhendo aquilo que eu plantei. E o que é sucesso? O meu você? esforço. Sucesso é você conseguir colher 100% do que você planta. É você poder olhar para o seu histórico e falar... Pode falar palavrão? Pode. Sou foda. Você e não é que eu sou foda porque, ai, olha, eu me acho, não sei o quê, que eu sou boa. Não, eu sou foda porque, cara, saí da onde eu saí, sem ter referência nenhuma, sem ser espanhola, sem ter gente investindo na minha carreira financeiramente, pai, mãe, família, não sei o quê. E chegar onde eu cheguei é mérito meu. É óbvio que é. Então, o sucesso é você colher totalmente aquilo que você planta. É o olhar nos olhos das pessoas que pagam a minha mensalidade, que pagam o meu trabalho e ver que ela tem tudo aquilo de retorno também. Aquilo que ela me dá, ela tem de retorno em satisfação, em sorriso. Em alegria. As minhas alunas sorriem, elas se divertem em sala de aula. Porque o flamenco é uma coisa difícil de aprender, tecnicamente muito difícil. É um desafio grande, então não pode ser pesado. Sabe o que eu acho lindo no flamenco, e eu vejo isso aqui também? Que aqui a gente tem todos os tipos. Tem uma senhora de 75. Sim. Tem uma de 80. No meu começo de carreira... Tem de 15 anos. No meu começo de carreira, na minha primeira escola, eu tinha uma senhora de 90 anos que dançava flamenco comigo. Eu coloquei ela tocando castanhola, as 4 coplas de sevilhana. Com 1 ano e meio de flamenco, 90 anos, e ainda tocava violino. Ela falou, você tá louca, professora? Você acha que eu vou conseguir? Eu falei, vai. Claro que vai. Ela chorava no dia da apresentação. Que linda, que linda. Isso é sucesso pra mim. Isso é sucesso. Isso é sucesso pra mim. Não é sair em capa de revista. Sim. Não é porque isso você sabe que tem muitos meandros pra se sair em capa de revista. Não precisa ser talento somente, né? Então, na realidade, eu acho que sucesso é isso. Então, se você falar assim, você é uma pessoa realizada hoje com a sua vida profissional? Sou. Sou porque nunca, jamais passou pela minha cabeça em mudar de profissão. Que coisa Como às vezes linda. eu vejo gente falando, eu queria parar com isso, fazer outra coisa. Como assim parar? Jamais. Tanto que dentro da minha própria carreira com o flamenco eu vou desenvolvendo cada vez mais coisas, mas saindo da mesma matéria-prima. Claro. Então, sucesso é isso. Sucesso é você estar no lugar certo, sentir que você está no lugar certo, ter uma pessoa que dá oportunidade certa. E que olha, que é o que você faz. Sim, é o que eu faço. E faço com muito prazer. Exatamente. Eu aponto possibilidades e oportunidades que eu faço a pessoa perceber que ela tem talento, que ela consegue, que nem ela percebia. Você faz isso nem comigo. Ela sabia. Exatamente. Você faz isso comigo. Então, nossa, meu Deus, isso é sucesso. E como que a gente vai comemorar esses 20 anos? Porque eu quero estar no meio da comemoração, óbvio, tem muitos projetos. Quero saber dos projetos. Muitos projetos. Alguns eu não posso falar ainda, não tem problema. né? Porque envolve terceiros no projeto. Mas eu estou num projeto de empreendedorismo também muito interessante, que eu fui escolhida entre vários grupos de dança para fazer parte, fui convidada. E também foi uma coisa muito transformadora. Olha como a gente sempre tem o que aprender, não importa. Estou aqui 20 anos de flamenco, 30 anos de profissão, e isso me trouxe um conhecimento maravilhoso do chão que eu piso, dessa questão do público, da relação, até da relação comercial. Sim. Né? Principalmente Sim. da relação comercial.
Então, eu tô nesse núcleo de empreendedorismo, isso vai ter agora alguns espetáculos e algumas coisas relacionadas a isso. Que eu vou dançar. Só aviso. A gente trouxe agora o Bolerias al Aire, que era um projeto que a gente reestreou novamente, que a gente deixou um pouco antes da pandemia, começamos a fazer novamente. Tem o projeto de tablado dos alunos e o tablado profissional, que vai ser inaugurado agora, a partir de maio. Tem o espetáculo da escola, que vai acontecer no segundo semestre. Tem o espetáculo da companhia, que eu não posso falar, justamente esse, porque está linkado a outras pessoas que eu não posso dar o nome. Tá. Tem o Flamenco em La Calle, que esse é um projeto do coração, que eu vou iniciar, que é um projeto que eu criei em 2019 também, junto com o Bolerias al Aire. Só que na época eu escolhi fazer o Bolerias al Aire, deixei o Flamenco em La Calle de lado, e aí veio a pandemia. Eu não consegui fazer nenhuma edição. Vamos fazer agora. O Flamenco em La Calle a minha proposta, deselitizar o flamenco. Tirar o flamenco de dentro da sala de aula, porque ele ainda é um hobby elitista, infelizmente. Sim, no sentido de não ter muito acesso, uma coisa meio, né, os elementos, enfim. Não é muita gente que conhece, eu quero popularizar, porque ele é popular na Espanha, e aqui ele é elitista. Sim. Entendeu? Então eu quero levar o flamenco para a rua, que era esse projeto que a gente tinha em 2019. Eu vou reestrear ele novamente, que é aulas abertas na rua. Inclusive, a gente vai divulgar para as pessoas que quiserem participar. E acho até legal falar, por exemplo, né, para as pessoas entenderem, esse espaço que a gente tá é um tablao, certo? É um tablao. E aí, o que a gente faz? A gente leva, né, eu tenho o meu já, o meu até tá escondidinho lá em casa, que eu usei muito na pandemia. A gente leva, vamos ao parque, por exemplo. A gente leva, e é por isso que ela tem aqui. Porque assim, eu sinto, por exemplo, dificuldade de dançar num tablado 1 por 1, ou 1,5 por 1,5. E você ensina isso. Claro. Porque se a gente está se apresentando, às vezes, sei lá, num pátio, em algum lugar, a gente precisa saber dançar aqui. Não, e porque é muito importante saber que o flamenco foi para os palcos e virou grande show muito tempo depois do seu início de existência, que era os cafés cantantes, 1930, lugares pequenininhos, que ainda é assim na Espanha. Que as balaoras dançavam num negocinho desse tamanho. Sim, na época que bailaora nem sapateava, teoricamente, né? Que a mulher não sapateava tanto naquela época. O flamenco foi sofrendo uma transformação maravilhosa, né? A gente deve muito a isso a Carmen Amaya, que foi uma rompedora de tabus aí dentro do flamenco. E várias, né? Então, o flamenco, ele nasceu e existe hoje, até hoje, as penhas e os tablados na Espanha, que são lugares com shows pockets, que cabem 30, 40 pessoas e que tem listas de espera de meses. O ano passado eu estava na Espanha e eu fui num lugar pequenininho. E é isso que você sente a diferença na realidade, porque quando você está dançando no palco, queira ou não queira, claro que é uma exposição muito grande, claro que você tem que carregar isso, mas você está protegido ali numa caixa preta. Você está protegido ali, a plateia está ali, você está aqui. Dançar aqui na cara das pessoas é outra experiência. E num espaço menor. Todos os meus alunos passam por essa experiência, porque isso faz com que o palco pareça brincadeira depois. É verdade. Isso desenvolve até a sua interpretação e tudo mais, entendeu? Mas antes da gente finalizar, não tem nenhum projetozinho assim, segredo, que você possa falar? Alguma coisinha? Quando vai ser a apresentação? Tem segredo, mas eu não posso falar. Quando vai ser a apresentação? Qual delas? Aqui da escola. O Flamenco em La Calle a gente estreia agora daqui 2 semanas. A apresentação da escola será em agosto. Anotem aí, essa gente. É a diferença. Eu não faço assim, todo ano em dezembro eu faço a apresentação, porque como é que você sabe se vai estar bom, se não vai estar bom? E aí uma pessoa que entra para fazer aula em junho, ela dança no final do ano junto com a turma que já dançava. Não pode, entendeu? Sim. Então assim, quando tá pronto, apresenta. Então tem ano que a gente faz 2, 3 espetáculos, tem ano que faz depois de 1 ano e meio. Assim que tá pronto, a gente dança. Não, fora isso assim. Porque tá todo mundo. Então, pode ser que tenha 2 espetáculos da escola no mesmo ano, pode ser que tenha um depois de 1 ano e meio, e não aquela obrigatoriedade de fazer em dezembro, que já é um mês terrível para todo mundo. Tá todo mundo gastando horrores no final do ano, então tem que gastar com figurino, com teatro, com músico. Então, as nossas apresentações é assim, é março, é agosto, é outubro, setembro, menos dezembro. Aqui você não vai dançar em dezembro.
Mas vai dançar em outros meses. E, Adri, para finalizar, antes de eu te agradecer, qual recado? Deixa eu refazer aqui. Primeiro, qual legado que você quer deixar e qual recado que você daria para quem está começando e quer se profissionalizar? Primeiro legado e depois recado. Bom, o legado eu acho que assim, é uma coisa de vida mesmo. Legado qualquer coisa que você for fazer, faça 100%. Certo. Porque aquilo você pode levar para sua vida. No caso aqui é o flamenco, mas qualquer coisa, não leve a vida tão a sério, mas leve a sério as oportunidades, as coisas que aparecem na sua frente. As pessoas que te trazem, que te oferecem, que cuidam de você. Leve um pouquinho esse seu entorno mais a sério, que você pode melhorar a sua vida em vários âmbitos. Esse eu acho que é o legado, que é o que eu tento falar para todo mundo, que é o que eu sinto, que é o que eu aproveitei tudo que apareceu na minha vida. Todos os recursos que eu tive, eu disponho hoje no meu trabalho. Até para trabalhar postura, eu tenho exercícios de passarela com os meus alunos também. Sim. Entendeu? Sim. Isso muda completamente a questão. Então, o legado é a minha experiência de vida. Meu legado é a minha experiência de vida nesse sentido. Aproveite todas as oportunidades. É a força que você teve de não desistir. É a força. É a força de acreditar num sonho, numa missão e que eu tinha um propósito. Esse é o legado. Acredite, descubra qual é o seu propósito e desenvolva. E o recado para quem está começando? Recado para quem está começando. Flamenco. Recado para quem está começando no Flamenco é o seguinte: primeiro, saiba exatamente o que você quer com o Flamenco, que é a pergunta que eu faço. O que você quer com o Flamenco? Essa é a pergunta que você vai ouvir da Adriana Rabelo quando você chegar aqui. Verdade. Assim que você conseguir responder para você o que é que você quer com o Flamenco, você não perca tempo. Você tem uma escola, que você confie no seu professor, que você saiba que você está em boas mãos, tenha referência, pesquise e aí se jogue de cabeça. Porque não vai ser um caminho fácil, mas vai ser um caminho prazeroso, delicioso e de muita gratidão. Delicioso. E de preferência com a Adriana Rabelo. E se dedique muito. Agora eu quero te dar um presentinho de um parceiro meu. Você pega pra mim, Rafa, por favor? Filha, você não ia dar aqui pra tia Adri? Hoje minha filha que montou o cenário aqui e tal. Você quer dar aqui, filha? E ela tá desenhando. Ela fez um desenho maravilhoso. Olha, aqui no Campo Belo tem uma loja chamada Torta de Brigadeiro Belga. Ai, por Deus, que eu acabei de fazer um figurino branco, assim, justérrimo, e ela me traz uma torta tudo certo. Mentira, eu tô brincando, eu não tenho o menor problema, como tudo, tá? É verdade, não tem mesmo. E aí eu trouxe pra adoçar o seu dia, que delícia. Em forma de agradecimento. Eu trouxe umas tâmaras também que a gente toma, não vou come dividir já com já. ninguém, vou esconder lá dentro de casa. A gente come já já. Vem aqui, filha, falar um oi Que pras delícia. pessoas. Hoje minha filha tá me acompanhando, eu quero mostrar pra vocês a razão da minha vida. Vem aqui, meu amor. Você A fez um estrela. desenho pra maestra hoje? O que você desenhou? Pode aparecer, não quer? Tá com vergonha? Não tem problema. Deixa. Ela vai ter o Pro, tempo dela. eu quero te agradecer. Eu que agradeço, muito. Obrigada. Não apenas por ter E foi participado. muito legal poder ter falado disso Sim. nesse momento, que é um ano de comemoração tão importante. Sim, não apenas por ter participado do podcast e por ter acreditado, porque no início foi o que você falou. Nem todo mundo dá a mão pra você. Não é? É verdade isso. E as pessoas estão me dando a mão. Algumas. Mas eu quero te agradecer, acima de tudo, por ser essa professora tão, de verdade, tão incrível que você é. Em 4 anos e pouco que eu voltei a dançar, teve só um episódio que você falou, fique um mês longe, que foi quando meu pai morreu. Que eu tentei voltar a dançar e eu entrava na sala e eu chorava. Foi a única vez que você falou. Fica um mês longe, respira. E um mês depois você me ligou e falou, quero você de volta. Tá na hora de voltar. Então assim, você Vamos nunca... curar isso aí. Vamos curar isso aí. Eu falo, eu me arrepio. Então assim, eu quero te agradecer
por ser essa professora que você é. Acolhedora. Eu choro. Eu sou toda... Eu também choro. Sou toda boba. Agora. Acolhedora, é uma professora que entende. É uma professora que puxa mais do que a gente pode. Por isso que eu digo, eu amo o flamenco desde que eu comecei lá atrás, mas aqui eu descobri coisas que eu não tinha descoberto antes, na outra escola. Porque você puxa, você entende, você olha no olho. E você não força. Se você percebe que não é, não é. Não, eu forço sim. Isso é Não. mentira. Mentira dela, gente. Mentira, porque as minhas alunas falam que eu sou Ai, brava. meu amor. Elas falam que eu sou brava. Não. Mas assim, não eu tem quero... essa não, tem que dar 100%. Eu quero te agradecer por ser essa professora tão maravilhosa. É isso. Eu é que agradeço, Muitas minha graças. querida. Quer Por vir ser dar um uma beijo? aluna tão dedicada também, tá colhendo seus frutos. Quer dar um beijo na Pro, filha? Dá um beijo na Tá Pro. com vergonha. Dá aqui o abanico pra ela. A próxima vez ela participa. Obrigada, Pro. Muitas graças. Eu que agradeço, amor. Obrigada. Olê. Olê.